Olá, crianças, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu quis trazer a aula de uma forma diferente e esse é o título da nossa lição de hoje, certo? Se chama José, um herói de escravo a governador. Essa é a nossa segunda lição, tá ok? Acho que a história de José vocês já devem conhecer, é uma história muito conhecida, já foi falada em muitos lugares, inclusive tem até uma novela, né, sobre ela. Mas hoje eu vim trazer ela para vocês e eu espero que vocês aprendam mais sobre a história de José, tá bom? Que a gente possa olhar ela com outros olhos, diferente das formas que a gente já aprendeu e já olhou, tá ok? Mas antes da gente começar a nossa lição, a gente tem que fazer o quê? Isso mesmo, a gente tem que agradecer a Deus. E então, vamos lá fechar os nossos olhos e agradecer ao Papai do Céu por mais um dia? Vamos lá, fechar os nossos olhos, certo? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, graças eu te dou, meu Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, Pai, na qual o Senhor fez na minha vida e na vida de cada uma dessas crianças que está assistindo a aula. Meu Pai, muito obrigada, meu Senhor, por tudo. Desde já eu te louvo e te agradeço. Nos abençoa. Ser conosco nesta aula, que nós possamos vir aprender cada dia mais e mais sobre a tua palavra. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Bom, esse é o nosso versículo-chave da história, tá ok? Vamos ler ele no 3, eu vou contar. 1, 2, 3. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1 e 9. Josué capítulo 1, versículo 9, certo? Mas lá na frente eu vou explicar para vocês o porquê desse versículo ser o versículo-chave da história, tá ok? Vamos lá falar um pouquinho sobre José? Bom, a história de José, ela começa a ser contada na Bíblia a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, tá? Para quem não sabe, Gênesis é o nosso primeiro livro da Bíblia. Ele era filho de Jacó e Raquel. E ele tinha 12 irmãos. Ele tinha, gente, 12 irmãos. Imagina aí. Se eu que tenho 2, a gente já, briga assim de vez em quando, quem dirá 12 irmãos. E lembre-se desses irmãos dele aqui, desses 12 irmãos dele aqui, porque eles vão ser muito importantes para a nossa história, certo? Vou apresentar para vocês. Esse aqui é o Jacó, certo? E esse aqui é o José. Como vocês conseguem ver, o José, ele tá com uma túnica bem colorida, bem bonita, certo? E quem fez essa túnica foi a mãe dele. Por quê? Porque o pai dele gostava muito, mas muito dele. O pai dele preferia ele do que os outros irmãos dele. Então, os outros irmãos dele, os 12, já tinham muita inveja de José por conta desse amor que o pai deles, que era Jacó, tinha por José. Então, Jacó, querendo ou não, ele acabava desprezando um pouco dos outros filhos e amando mais José, dando mais atenção a José, certo? E José, ele era um menino muito, importante. Por quê? Porque Deus já falava com ele muito antes dele saber o que é que Deus tinha para fazer na vida dele. Esse aqui foi um dos sonhos que José teve, certo? Que isso aqui são espigas de trigo e uma ficava no meio enquanto todas as outras se curvavam diante dessa daqui. Vocês estão conseguindo ver? Pois é. Tia, o que é que isso tem a ver com a história do José? Esse sonho, ele quer dizer que o José seria essa espiga de milho que está aqui, ó, certo? E esses outros que estão se curvando seriam os irmãos dele. Só que quando o José foi contar para os irmãos dele sobre esse sonho, foi falar para eles não gostavam, porque eles sabiam que o José era o preferido do seu pai e também porque esses sonhos que ele tinha,
queria, tipo, menosprezar os irmãos dele, sabe? Ele queria dizer que, ele era o grande, o sabichão da história, e os irmãos dele é que iam se curvar diante dele, mesmo os irmãos dele sendo mais velhos do que ele. Então, os irmãos dele não gostavam dele de jeito nenhum, tinham muita inveja dele, certo? Daqui os irmãos dele, ó. Os irmãos deles, né, sempre trabalhavam lá na plantação, cuidando das ovelhas do pai deles. E José, como era muito novo, ele ia só mesmo para conversar com os irmãos dele e falar mais sobre os sonhos que ele tinha. Porque ele não via essa inveja e maldade que os irmãos dele tinham contra ele, certo? E os irmãos dele, vou voltar pra cá. Os irmãos dele tinham tanta raiva, mas tanta raiva e inveja de José, que decidiram matar ele. Porque, eles pegaram ele aqui, tá vendo que ele tá chegando pra falar com os irmãos dele, e nessa hora que os irmãos dele já tinham planejado de matar ele, justamente por ele ser o preferido do pai deles. Então, eles pegaram, jogaram, tá aqui o José, jogaram o José numa cova, praticamente, né, num buraco, e estavam planejando como é que eles iriam matar ele. Só que teve um dos irmãos que falou assim, olha, não é melhor a gente não matar ele, é melhor a gente vender ele, né, pra que ele possa ser escravo, e dali a gente vai se livrar dele, até porque ele não vai voltar mais pra cá. Então, não vamos matar ele, vamos vender ele como um escravo. E tá bem aqui nessa outra figura, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Os irmãos dele, vendendo ele para um mercador, certo? Nessa ocasião, ele estava sendo vendido como escravo para os mercadores que iam para o Egito, ok? Tá aqui, ó, ele recebendo dinheiro por ter vendido o irmão deles, certo? E aqui é quando o pai deles descobre a morte de José. O pai dele, né, o senhor Jacó, amava muito o filho, e quando ele soube que ele tinha morrido, porque os irmãos contaram para o pai que José tinha morrido por um bicho feroz que tinha atacado ele e ele tinha morrido. E não tinham achado o corpo dele, só que ele tinha morrido porque acharam a túnica toda rasgada. E aí o pai dele ficou muito triste, né? Como vocês conseguem ver que ele tá chorando e tudo mais. E aqui é os irmãos dele contando a história falsa, mentirosa, para o pai dele de que José tinha sido morto por um bicho feroz. Ok? Bom, mas o José, ele foi vendido como um escravo, né? Ele chegou até o Egito. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pois é. Ele foi vendido, né, aqui como escravo. E quando ele chegou no Egito, ele, por ser um menino muito novo, muito forte, né, ele conseguiu ser vendido muito rápido como escravo. E a pessoa que comprou ele foi um homem chamado Potifar. Deixa eu voltar aqui, pronto, ó. Um homem chamado Potifar que comprou ele, né, como escravo. Só que a mulher do senhor Potifar, ela era muito ruim, e acabou fazendo algo de mal a José, e por conta disso, ele foi levado preso, por conta desse mal que ela fez a ele, colocando a culpa nele, sendo que ele não tinha nada a ver com essa história. Só que, como eu disse aqui, mas Deus sempre faz algo nas nossas vidas que nos surpreende. Como assim, tia? Imagina você, né? Deixa eu voltar aqui. Imagina você, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, né, num país na qual você não conhece, não fala nada daquela língua, e além de ser vendido como escravo, agora você estava sendo preso por algo que você não cometeu, algo que você não fez. Foi José. Mas Deus surpreendeu ele de uma forma tão grande, porque ele não desistiu da vida dele. Sabe, ele não desistiu, ele continuou sendo honesto, continuou sendo um menino bom, continuou sendo um menino temente a Deus. E certo dia, certo dia, né, tempos depois, José foi chamado ao palácio para que ajudasse a decifrar o sonho na qual o faraó teve. O que foi isso? Ele, quando estava na prisão, ele sempre foi muito amigo dos outros prisioneiros, né?
E como se lembra que lá no início eu disse para vocês que ele sonhava muito, tinha muitos sonhos? Pois é, Deus dava a ele o discernimento dos sonhos. E aí teve uma vez que ele ajudou um rapaz que estava preso na prisão junto com ele a discernir o sonho desse rapaz. E realmente aquilo tinha acontecido. E aí esse rapaz, quando saiu da prisão, começou a trabalhar lá no palácio do faraó. E quando o faraó teve esse sonho, né, que é muito conhecido também, acho que vocês já devem ter visto, de que o faraó, né, sonhou com as 7 vacas magras e depois com as 7 vacas gordas. Não, primeiro as 7 vacas gordas e depois as 7 vacas magras, que queria dizer que o Egito ia passar por 7 anos de bondade, de fartura, e depois 7 anos de muita seca e fome. E o José conseguiu decifrar esse sonho de faraó, e o faraó pediu para que José ajudasse ele a governar o Egito durante esse tempo difícil, né, que seriam os 7 anos de fome e seca que eles iriam passar. Então, o José passou de um simples escravo para um governador do Egito. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Se lembra que o nosso versículo-chave era esse, ó, seja forte e corajoso e não se apavore, nem desanime. José, ele foi isso. Ele teve a força e ele teve a coragem, né, de não se desviar do caminho do Senhor. Ele continuou firme naquilo que ele acreditava e naquilo que ele queria para a vida dele. Para vocês terem uma noção, o cargo que Faraó deu a ele, que foi o cargo de governador, nem existia na época. O Faraó criou esse cargo para que José fosse governador. Então, ele era a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. E o Egito, naquela época, era uma das regiões mais ricas e conhecidas do mundo. Então, ele estava com um cargo muito grande, muito reconhecido. E o que eu queria deixar para vocês hoje, se lembra que lá no início da aula eu disse para vocês que eu queria que a gente pudesse ver a história de José de uma forma, com um olhar diferente. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que a gente possa continuar crendo e confiando em Deus, sendo forte e corajoso, porque a gente não sabe o que Deus tem para as nossas vidas, porque Deus, ele sempre nos surpreende. Então vamos ser firmes a Deus, vamos confiar no Senhor, vamos continuar orando, crendo, mesmo diante de uma situação muito difícil como José, porque ele foi vendido como escravo. Imagina aí, vendido como escravo para um lugar na qual ele não conhecia nada nem ninguém. E mesmo assim ele continuou crendo e confiando no Senhor, e Deus deu a ele esse cargo tão importante, certo? Mas antes da nossa aula acabar, eu tenho uma atividade, e essa atividade, olha, eu fui bem criteriosa aí com vocês, certo? É o nosso caça-palavras sobre José. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras para vocês encontrarem aqui, certo? E eu quero que vocês pausem o vídeo, achem as palavras e nos comentários vocês vão colocar quantas palavras acertaram, certo? Tipo assim, vocês acharam. Ah, tia, eu achei 2, eu achei 4, eu achei 5, eu achei as 10. Entendeu? Então comenta aí embaixo quantas palavras vocês acertaram para que eu possa falar com vocês aí na próxima aula. Tá bom? Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Até a próxima aula. Beijos e a paz do Senhor. Espero muito que vocês tenham gostado da aula desse novo formato. Tá bom? Logo, logo aí, se Deus quiser, a gente já vai estar juntinho na sala, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Viu? Um beijo.